Valendo. Bem, continuando agora a apresentação do conteúdo de história, os Jogos Olímpicos refletindo as mudanças e conflitos mundiais. Foi mais ou menos o tema que eu utilizei quando eu fechei o meu TCC lá na faculdade. E na banca era o Wagner Moreira, lá da Unicamp, que estava presidindo a banca. O meu TCC deu 214 páginas. Aí ele escreveu lá, isso aqui não é um TCC, não é nem uma especialização, isso é um mestrado pronto. Siga em frente que a educação física agradece. Aí eu passo, você no concurso e fiz a mestrado. A educação física quis vir. Aí tudo bem. Aí eu fui. E durante, só um negocinho que aconteceu na apresentação. Quando eu estava fechando, tem que colocar uma citação, né? Uma frase. Né? E eu estava muito atarefado, tinha quebrado o dedo, jogando handball na aula. Então eu estava sem tempo, e eu pegava um monte de livro para fazer a bibliografia e tal. Eu perguntei, a gente pode colocar uma frase nossa? Ela falou, pode. Eu estava fazendo isso para matar o serviço ao menos, né? Aí botei uma frase minha lá, tentei na hora e deixei. Aí apresentei o trabalho e tal, falei tudo. Né? Eram 10 minutos, eu falei uns 15, quem estava controlando o tempo saiu, aí eu aproveitei, olhei. Aí depois, quando ele falou, na hora, aí ele falou assim, precisa ser mais humilde. Eu falei, caraca, o que eu fiz? Será que eu falei aqui na apresentação? Né? Aí fui perguntar. Aí ele catou lá o que eu tinha dado para ele, a cópia, ele abriu lá, foi lá na citação e falou, ó, isso aqui. Aí na hora de fazer o que ia ser publicado, aí eu fui pesquisar uma frase, coisa que eu tinha que ter feito antes. Mas como eu quis ganhar tempo, então quando eu inventei uma frase lá na minha cabeça, eu falei, vai essa aqui. Aí, você viu, foi avaliado como se não fosse humilde, fosse arrogante. Mas que frase era essa? Nem lembro. Tá bom. Tá vendo? Não era arrogante. Não era para eu me livrar do trabalho, para pegar e já. Era uma coisa a menos. Então, vamos lá. Então, utilizei no meu TCC, apresentei lá no Fórum Olímpico, lá em São Paulo, em 2004, também, mas era outra pegada, não tinha foto, nada, era a tela e só 2 palavras em cada tela. Eu ia falando, discorrendo sobre aquelas 2 palavras, contando a história, o que aconteceu. Mas aqui não, aqui já está mais caprichadinho, está com foto. Como seria... tá, já estou direto. Aqui só uma introdução. Cerca de 3.000 anos antes de Cristo, cerimônias esportivas com caráter religioso. Por isso que muitas vezes não se consegue determinar exatamente quando que começaram os jogos. Porque haviam 4 jogos, jogos nemeus, o Pítios, nemeus, tinha de Hera e também os Jogos Olímpicos. Então, determinar começou tal ano é praticamente impossível. Só que eles têm o registro, primeiro registro de um campeão olímpico, 776 a.C., que foi o Coreógrafo de Eres, que venceu a prova de estádio.
Essa prova de estádio era uma corrida de 200 metros, 191 metros. 393 depois de Cristo, o imperador Teodósio I proibiu eventos pagãos. Nessa época os Jogos Olímpicos já estavam numa fase em que os atletas, eles competiam por quem da cidade que pagava mais. Então foi perdendo um pouco daquela característica anterior dos Jogos Olímpicos, em que a pessoa que ganhava, o campeão olímpico, a hora que ele entrava na cidade, diziam que quebrava um muro, não sei se era simbólico, ele entrava e reconstruía de novo, para simbolizar que a vitória entrou na cidade e não ia sair mais de lá. Então, depois essa característica dos Jogos Olímpicos já não foi se perdendo com o tempo. Então, 393 foi o último, foi o Varasdates da Armênia, foi o último campeão olímpico do pugilismo. E o que ajudou muito a cidade de Olímpia? Foram os terremotos, os soterramentos, né? Ficou soterrado. E depois veio a fase lá da Idade Média, então a atividade esportiva, o corpo tendo que ser escondido, o corpo não poder aparecer, o corpo sendo pecado. Depois evolui e vem a fase do iluminismo, aí começa de novo a humanidade retomar as atividades, principalmente podendo mostrar o corpo. Richard Chandler descobriu o local do antigo Olímpio. E a partir dele e arqueólogos alemães foram fazendo as escavações e redescobriram a cidade de Olímpia. Com isso, o Barão de Coubertin, que era um historiador, era um pedagogo, uma pessoa bem culta da época dele, ele via que o esporte se casava com a educação. Então ele acreditava na educação pelo esporte, como os gregos lá na antiguidade, menção e corpo de sangue. Coloquei a escultura aqui como desenho, a escultura de um atleta lá da época da Grécia Antiga, Coreobo de Elis, como que eles fizeram a escultura do Coreobo, também o busto, né, do Teodósio e as ruínas de Olímpia. O Barão de Coubertin, com isso, começou a fazer tentativas de reviver os Jogos Olímpicos. Durante esse século, o século XIX, realizaram-se algumas competições e até com caráter assim de ser como se fossem os Jogos Olímpicos, na Inglaterra, lá pela Europa. Mas essa estrutura mesmo para Jogos Olímpicos começou a partir da iniciativa do Barão de Coubertin, esse aqui na foto, que fundou o Comitê Olímpico Internacional em 1894. Em 1896 tivemos os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, que é a era que eu gosto de estudar, os Jogos da Era Moderna. Em 1896, primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Atenas, Grécia. A fundação do Comitê Olímpico Internacional. O norte-americano James Conley, que se tornou o primeiro campeão olímpico da Era Moderna. Disputou a prova do salto triplo, conquistou a medalha de ouro com a marca de 13,71 metros. Hoje o recorde mundial é 18,31 metros. Na época pulou 13,71. George Averof era um milionário lá da Grécia e ele ajudou, financiou 1 milhão de dracmas, financiou a construção do estádio Panathinaikos. O mesmo estádio que lá em 2004, na Olimpíada, os gregos utilizaram para a chegada da maratona, e que o nosso Vanderlei Cordeiro de Lima pegou e chegou lá e garantiu a medalha de bronze. O mesmo estádio. Eu poderia até falar das competições, como for e tal, mas como o enfoque é mais para a história, eu podia falar, olha, no atletismo, os Estados Unidos ganharam 9 de ouro, a Grécia ganhou uma, e a Austrália ganhou 2 de ouro e tal, teve o Robert Garrett no disco,
teve o lançamento de disco, uma revista de peso que ganhou, o Thomas Burton que deu uma largada lá dos 100 metros, 400 metros, ganhou uma medalha de ouro, os americanos com o estilo de largada deles era diferente, e também o grito da torcida era algo diferente na Europa, trouxe entusiasmo, mas aí eu ia ficar viajando mesmo, né? Então é mais voltado para a história. Na aula de vocês não vão falar do Thomas Burton, mas até pode. O Robert Garrett, o Spiridon Lewis, que venceu a maratona, foi a única medalha de ouro da Grécia no atletismo. E ficou assim, virou um herói nacional na Grécia. Então, né, vocês não vão falar disso, mas eu poderia dar uma viagem. A Alemanha na ginástica conquistou 5 medalhas de ouro, 5 ou 6? 5 medalhas de ouro. Então Alfred Strater, Hermann van Gartner, Paul Schumann, 5 de ouro que a Alemanha ganhou na ginástica, então poderia viajar nesse sentido. Mas aqui o outro propósito é outro. 1900, os jogos vão para Paris. O que acontecia nessa época em Paris? A exposição mundial, as feiras mundiais, onde demonstram as tecnologias, o que vai ser moda, vamos dizer assim, o que vai ser atual de avanço tecnológico no tempo posterior. Então, houve a exposição mundial, o Comitê Olímpico Internacional acreditou que, colocando a organização dos Jogos Olímpicos junto dessa exposição mundial, ia ter uma maior visibilidade. Nessa época, os Jogos Olímpicos não duravam 16 dias, eles se prolongavam por alguns meses. E com isso, o que aconteceu? Nessa organização, o COI não teve controle. Então, os organizadores colocaram prova para profissional, colocou prova para amador, e o Comitê Olímpico Internacional não tinha prova para profissionais. Então, aconteceu tudo junto, foi tudo misturado. Tiro ao pombo vivo, em prova de tiro, nado submerso, natação com obstáculo, a pessoa nadava por baixo de um barquinho, ou então subia no barquinho e continuava nadando, subia uma torre e depois pulava na água de novo. Então, foi por exemplo, aqui, a realização das provas de atletismo foi no bosque, não foi numa pista de atletismo, realizaram num bosque. Então, contam que muitas vezes os lançamentos, o disco, o martelo acabava batendo na árvore, então o atleta perdia a tentativa dele. Essa corrida também no bosque, é gramado. Aqui o Alvin Kreisler e o Walter Tewksbury, que dominaram a prova de velocidade e barreira, aqui disputando aqui a final dos 60 metros. E nesses jogos tivemos a primeira mulher campeã olímpica, a Charlotte Cooper, tenista, conquistando a medalha de ouro do tênis, ela representante do Reino Unido. Também nos Jogos Olímpicos essa questão, Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha, eles gostam de falar Grã-Bretanha, os britânicos falam Grã-Bretanha, mas não é Reino Unido, porque País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra, que a Grã-Bretanha é só a ilha. A Irlanda do Norte também faz parte da equipe. Então eu uso sempre Reino Unido. Eu uso Reino Unido quando eu vou me referir à Grã-Bretanha. 1904, o que acontece em 1904? De novo eles fizeram os Jogos Olímpicos conectados com a Feira Mundial, lá na exposição da Louisiana, do Exposition St. Louis, 1904. Só que a participação dos atletas de outros continentes ficou praticamente inviável, era muito caro sair lá da Europa, naquela época, 1904, e atravessar com uma delegação lá para os Estados Unidos. Eu coloquei esse navio aqui para exemplificar a dificuldade do transporte para ter participante nesses jogos. Outra questão, aí vocês, historiadores, vão dizer se conhecem ou não esse Francis Galton. Outra questão é que os organizadores realizaram os dias antropológicos, que foi uma competição voltada para
minorias, os indígenas, para, como é que fala? Outros que eles falavam, ciganos. E na reportagem oficial dos jogos, eu lendo lá, existe uma avaliação, que achavam que iam pegar e iam arremessar mais, iam correr mais do que os outros e tal, né? Querendo associar uma certa característica selvagem, como se fosse mais rápido e tudo mais. Nessa época, havia, né, as considerações do Francis Galton em relação à eugenia e o João Batista Lacerda aqui no Brasil. Né? Eu quis colocar o exemplo do Lacerda só para dizer que foi algo assim, não localizado, né, mas uma ideia que depois dá lá na Alemanha, na Alemanha do Rio. Então esses jogos de 1904 tiveram essa característica. Estados Unidos ganharam a maioria das medalhas, porque não tinham adversários, só tinha americano, praticamente só americano competindo. Apareceu um ou outro ginasta alemão, austríaco, um esgrimista cubano, Ramon Fonst, ganhou 3 medalhas de ouro. Inclusive lá em Cuba, um ginásio lá uma das estruturas do complexo esportivo lá, é em homenagem a ele, Ramon Fonst II, o nome da estrutura. Em 1906, os gregos realizaram os Jogos Intercalados, foi uma comemoração dos 10 anos de criação de renascimento dos Jogos Olímpicos, só que o Comitê Olímpico Internacional não considera esses jogos como oficiais. Em 1908, os jogos vão para Londres, no Reino Unido. Reino Unido não se conformando com os Estados Unidos, antiga colônia, sendo uma potência. E isso acabou se refletindo nas competições, com 2 destaques. Na corrida de maratona, o italiano Dorando Pietri entrou no estádio em primeiro lugar. Só que numa situação física meio lamentável e acabou desmaiando. O próximo atleta que estava para chegar era o Johnny Hayes, dos Estados Unidos. Aí os organizadores, né, os fiscais, os árbitros britânicos, reanimaram o Dorando Pietri e praticamente o conduziram à linha de chegada. Só que o Dorando Pietri foi, naturalmente, desclassificado. A medalha de ouro ficou com o norte-americano Johnny Hayes, mas ele acabou premiado pela rainha da Inglaterra. O rei, né? Outra polêmica, 400 metros. Era corrida, não era dividido em raia, os atletas. Eles corriam juntos. O Wyndham Housewell correu contra 3 norte-americanos. Houve, que corre meio próximo, a arbitragem desclassificou um dos norte-americanos, falando que ele tinha atrapalhado, interferido. Os outros 2 norte-americanos se recusaram a competir e a corrida foi realizada de novo e o Housewell correu sozinho. Conquistou a medalha de ouro. Conquistou a medalha de ouro. Não, é que há casos na história olímpica de competições que fica sem medalhista de ouro. Porque não consegue completar num prazo e todo mundo é desclassificado. Igual ontem aquela prova de luta, né? Uhum. É, porque foram 2 medalhas. 2 de prata. 2 de prata. Que aí foi em 1912. Essa questão da luta, só para não ficar em aberto. Nessa época, nas competições de luta, o que acontecia? Um tinha que ganhar, então eles ficavam lutando. Aí o caso é o Anders Algren da Suécia e o Vargonen da Finlândia. Ficaram lutando e não se teve um vencedor depois de 9 horas de luta. Não se teve um vencedor. O que o comitê organizador fez? 2 medalhas de prata. Uma de prata para cada um. Era assim, né? Foi isso. Por isso que eu digo que tem prova e não tem vencedor. 1912, Estocolmo, considerado um dos jogos mais bem organizados da história. Esses jogos serviram de modelo para as organizações futuras. Tanto 1908, em Londres, também bem organizado, apesar dessas polêmicas com os norte-americanos, como também 1912. Tanto que por causa de 1912, quando teve a quebra lá de não realizar os jogos em 1916, os jogos ainda estavam
vivos na memória das pessoas para ter uma continuidade. James Thorpe conquistou medalha de ouro no pentatlo e no decatlo. E o rei da Suécia disse: esse é o atleta mais espetacular do século. E olha que o século estava só com... o século estava com 12 anos só. De tão espetacular que ele foi. Porém, ele era descendente de índio e se casou com uma branca. E esse Avery Brundage, que competiu junto com ele, depois ele vai ter um papel posterior na história olímpica, e outros houve uma acusação de que o James Thorpe havia competido no beisebol e ganhado algumas mixarias de dólares numa partida de beisebol. O Comitê dos Estados Unidos o considerou profissional e tirou as medalhas dele. Ele morreu em 1953 sem as medalhas. Em 1982, o Comitê Olímpico Internacional resolveu devolver as medalhas para James Thorpe. Aí de novo mudou lá o porque o Avery Brundage tinha uma personalidade um tanto meio reacionária. Né? Era complicado, era simpatizante do nazismo. E aqui, outra questão. A Finlândia estava sob domínio russo. E era interessante que a Rússia não ganhava nada nos Jogos Olímpicos, era uma coisa, uma medalhinha ou outra. E a Finlândia começou, em 1908 já ganhou algumas medalhas, mas em 1912 começou a conquistar medalha nas provas de corrida, principalmente longa distância. E esses finlandeses ficaram conhecidos como os finlandeses voadores. E o Hannes Kolehmainen, aqui na foto, ele está com 2 atletas da Suécia. Ele ganhou 3 medalhas de ouro nesses jogos. Depois, olha, o símbolo dele não é uma bandeira. O símbolo no peito dele não é uma bandeira. Por quê? Estava sob domínio russo, que só teve a independência dela, a Finlândia, depois que teve lá a Revolução Comunista na União Soviética. E aí fizeram um acordo lá, a Finlândia, em 1919, que já estava como um país independente. Em 1914, explosão da Primeira Guerra Mundial. Assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, da esposa dele, a Sofia. Lógico que havia, vocês devem saber até bem mais do que eu, várias questões em volta disso. Não foi o assassinato dele que foi o estopim, né? A justificativa para tomar a iniciativa. Aí formou-se a Tríplice Aliança, a Alemanha tinha essa bandeira, bandeira do Império Austro-Húngaro, e o Império Otomano era mesmo a bandeira turca. E do outro lado, a Tríplice Entente, com o Reino Unido, Itália, França, Estados Unidos e o Império Russo. Dizem que foi uma inovação essas guerras, né, da Primeira Guerra Mundial, a utilização, a realização de trincheiras. Aí, não sei. E com isso, essa Primeira Guerra cancelou os Jogos Olímpicos de 1916, que seriam organizados em Berlim, na Alemanha. 1920, Antuérpia. O que aconteceu? Não foram convidados para os Jogos Turquia, Áustria, Alemanha, Bulgária e Hungria, porque foram consideradas nações agressoras da Primeira Guerra Mundial. Tratado de Versalhes, que impôs pesadas indenizações para a Alemanha. E, paralelamente a isso, estreia da bandeira olímpica, os 5 anéis. A bandeira olímpica não é a representação dos 5 continentes, na verdade, as cores dos arcos representam, né? As cores que havia na bandeira, uma cor pelo menos havia na bandeira de cada país que existia na época, que era pertencente ao movimento olímpico. A bandeira estreou em 1920, foi criada em 1914, e estreou em 1920. Eu acho legal que eu tenho um livro da Finlândia, de 1920. Aí eu olho,
Eu olho assim a foto, aprender e falo assim, olha, um ano depois só da criação da bandeira, essa foto estava aqui. Porque o livro é de 1920. Eu acho muito legal. Juramento olímpico, Victor Boan, atleta do polo aquático, fez o juramento olímpico pela primeira vez, né, ocorrendo nos Jogos Olímpicos. Foi uma inovação na época. Nessa época também muitas provas muitas disputas. Estados Unidos iniciou também o domínio deles, só vai ser quebrado pela Alemanha em 1936. 1924, os Jogos vão para Paris. Surge o lema olímpico, né, o mais rápido, mais alto, mais forte, foi introduzido. William de Hart Hubert se tornou o primeiro atleta afrodescendente campeão olímpico individual, dando início a depois uma grande hegemonia dos descendentes afro nas competições de atletismo, e depois se irradiou para competições de luta e agora até na ginástica, com a Simone Biles, Rebeca Andrade. Mas ele era francês? Gerhard Hubert, norte-americano. Faltou a bandeirinha dos Estados Unidos. Nesses Jogos de 1924, existe uma similaridade com 2024 em França. 2024 em França, a Rússia, uma potência esportiva da nossa época, não participou por causa de questões de guerra. A Alemanha, em 24, ela boicotou os Jogos por causa da ocupação de tropas da Bélgica e da França no Vale do Ruhr. Então, tivemos essa semelhança. Nas duas épocas, uma potência esportiva ausente dos Jogos por causa de questões militares. 1928, Amsterdã, Holanda, os Jogos maravilhosamente organizados. Engraçado, né? Não tem nenhum militar, nenhum político ali. Existem as ginastas da Holanda e duas corredoras, uma alemã, a Lina Radke, e a japonesa Kinoe Hitomi. O que significam essas fotos? Foi a introdução da ginástica feminina nos Jogos Olímpicos, em 1928 a primeira disputa, e também a introdução do atletismo feminino nos Jogos Olímpicos, porque as mulheres tiveram um caminho muito difícil para conseguirem ter um espaço semelhante ao do homem nos Jogos Olímpicos. Mas foi um caminho muito difícil. Não muito difícil, não. É muito difícil a coisa se prolongar assim 60, 70, 80 anos, e até agora, mais ou menos. Essa equipe de ginástica da Holanda, campeã olímpica, ganhadora da medalha de ouro, 4 atletas aqui, aí eu já começo o pelinho a arrepiar, e o treinador tiveram como destino trágico, morreram em câmaras de gás na Alemanha nazista, junto com suas famílias. A descrição que o David Wallechinsky faz no livro dele, ele fala assim: fulana de tal morreu em Auschwitz, numa câmara de gás, junto com seus filhos de 8 e 3 anos de idade. Fulana de tal morreu na câmara de gás em Sobibor, junto com seu marido e com sua filhinha de 8 anos de idade. Então foi esse tipo de gente aqui que ameaçava o nazismo. E a outra foto são as duas corredoras que ganharam. A Lina Radke foi a campeã e a Kinoe Hitomi foi a medalhista de prata na corrida de 800 metros. Só que quando as corredoras terminaram a prova, algumas, 800 metros, algumas caíam, se esfacelavam lá no chão, uma ou outra acabou desmaiando. E a cena, para o pessoal da época, foi um tanto assim constrangedora. E o que fizeram? Mulher não é apta a correr mais de 200 metros. A mulher que faz evento de resistência, ela envelhece mais cedo. Essas provas, acima de 200 metros,
não são próprias para mulheres. Tiraram a prova de 800 metros do programa olímpico. Essa prova só vai retornar em 1960. Então, até 1956, as mulheres corriam na distância, no máximo 200 metros em torno do mundo. Detalhe, lá no campeonato soviético dos anos 30, havia disputas de 10 mil metros no atletismo. 1932, Los Angeles, crise na Bolsa de Nova York, gerando pobreza no mundo inteiro. Outra questão, Los Angeles, distante da Europa, crise econômica, transporte caro, participação dos estrangeiros reduzida. Torneio de futebol teve que ser cancelado. No hóquei sobre a grama, 3 participantes só, Índia, Japão e Estados Unidos. Japão convidado para o torneio poder acontecer. Outra novidade nesses Jogos Olímpicos foi lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, que se colocou o primeiro pódio olímpico. Foi a partir de 1932 que os atletas passaram a subir no pódio. E primeira vez também que se construiu uma vila olímpica. Em 1924, lá nos Jogos de Inverno, em Chamonix, fizeram lá umas barraquinhas lá para os atletas. Aí surgiu esse conceito de vila olímpica. Mas destinar uma área e realmente criar uma vila olímpica, a primeira foi em Los Angeles, nos Estados Unidos. 1933, o que aconteceu em 1933? Adolf Hitler assumindo, Paul von Hindenburg acho que passando, né? E os Jogos de 1936. Hitler querendo provar a superioridade da raça ariana em relação às demais, só que a Alemanha, tem que deixar claro o seguinte: nas competições esportivas, a Alemanha ganhou 89 medalhas, 33 de ouro. Os Estados Unidos ganharam 56 medalhas, 24 de ouro. Né? A Alemanha teve uma atuação fantástica, venceu todas as provas de pismo, venceu 5 disputas das 7 no remo, atletismo feminino conquistou medalhas de ouro nas provas de lançamento de peso lançamento de disco e lançamento de dardo. Então teve uma campanha forte. Na ginástica conquistaram 6 medalhas de ouro. Só que no atletismo, aquela questão da superioridade da raça ariana se esfacelou diante da atuação do norte-americano Jesse Owens e dos demais atletas afrodescendentes dos Estados Unidos. Aqui é a foto do pódio da prova do salto em distância, vencida pelo Jesse Owens, com o alemão Lutz Long em segundo lugar e o japonês, o Naoto Tajima, em terceiro lugar. Aqui lá a saudação do Lutz Long. Pode parecer que houve uma rivalidade? Não. O Lutz Long e o Jesse Owens se tornaram amigos. Inclusive na fase de classificação, o Jesse Owens estava para ser eliminado, porque ele errou 2 saltos, são 3 para classificar. O Lutz Long chegou e aconselhou: salta antes, faz isso. Então, o Jesse Owens foi lá, saltou e conseguiu se classificar para a final. Aí na final, o Lutz Long fez um salto fantástico de 7,87 metros, só que o Jesse Owens, aí já começa a arrepiar. Aí o Jesse Owens foi lá e pulou naquela pista de terra que você pisa e afunda o pé, pulou 8,06 metros. 8,06. Pra vocês terem uma ideia, hoje, lá em 2020, o cubano ganhou medalha com 8,23. Quantos anos de diferença? 84 anos de diferença. O cubano ganhou medalha com 20 centímetros, a mais só do que o Jesse Owens. Surgiu uma polêmica em relação à delegação dos Estados Unidos. E agora eu estou até associando com aquilo que eu falei
do Avery Brundage, lá em 1912. Olha, esse cara é reacionário, é simpatizante de nazismo, influência no Comitê Olímpico Norte-Americano, porque havia 2 judeus na delegação norte-americana do atletismo, o Martin Glickman e o Sam Stoner. E o que aconteceu? Como o Jesse Owens dominou a prova de 100 metros, Ralph Metcalfe também, afrodescendente, conquistou medalha de prata, o treinador da delegação norte-americana falou: não, vamos tirar os 2 judeus e colocar os medalhistas da prova de 100 metros. Fizeram a troca, os Estados Unidos foram lá e ganharam a medalha de ouro. Só que na prova do revezamento 4x400, a medalha de ouro ficou com o Reino Unido. Só que na prova individual, a medalha de ouro e a de bronze ficou com 2 afrodescendentes norte-americanos, o Ark Williams e o James Muvali. Só que eles não foram colocados no revezamento americano. Certamente garantiria uma medalha de ouro com extrema facilidade. Só que não foram colocados. 1937 começa, né, o Japão invadindo a Manchúria, eclode a Segunda Guerra Mundial, os jogos que estavam programados para Tóquio, o Japão já desistiu em 1938, e os jogos foram relocados para Helsinki, na Finlândia. Só que a Rússia, a União Soviética, invadiu a Finlândia e os jogos tiveram que ser cancelados. Londres, 1944, estava previsto, mas também foram cancelados porque a guerra prosseguiu até 1945. Aqui o Mussolini e o Hitler, né? E do outro lado o Hirohito, formava um grupo antagônico aos que depois foram os vencedores da guerra. Winston Churchill, do Reino Unido, Franklin Roosevelt dos Estados Unidos e Joseph Stalin da União Soviética. Aqui a tomada, né, pelo Exército Vermelho lá de Berlim, e Hiroshima arrasada depois da estourou a bomba nuclear. Aqui os grupos, né, o eixo e os aliados, Itália, Japão e Alemanha, em oposição Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França. Lógico que eu estou falando dos grandes, dos países, né, vários países se juntaram e foram combatendo, uns apoiando o eixo, outros apoiando os aliados. Isso causa uma grande mudança no mundo olímpico, porque o mundo foi reestruturado. Japão e Alemanha não são convidados para os Jogos de 1948 em Londres. Em virtude da guerra, havia poucos recursos financeiros, não foi possível fazer uma Liga Olímpica e os atletas foram abrigados em escolas, em organizações militares, para poderem participar dos Jogos. Alice Coachman, dos Estados Unidos, primeiro atleta afrodescendente campeão olímpico individual, venceu a prova do salto em altura. Só que nesses Jogos tivemos o primeiro caso de deserção. Maria Provazinkova, árbitra da República Tcheca, da Tchecoslováquia, acabou desertando e ficou lá no Reino Unido. A União Soviética já tinha uma estrutura esportiva, já disputava campeonatos europeus, até com relativo sucesso, campeonatos mundiais, só que ela preferiu observar para depois mandar uma delegação. 1952, Helsinki. Durante a cerimônia de abertura, Barbara Player, uma pacifista, na verdade uma estudante alemã, entrou ali invadiu a cerimônia e pegou o microfone e falou: a gente aqui tem que pegar e se embebedar para ficar feliz e tal. Aí foi retirada do cenário e foi uma época, né, que
estavam recém-saídos de guerra mundial, precisavam, né? Já estava, não, eu digo a pessoa, né? Os movimentos clamando por paz tinham que ser mais intensificados. Os finlandeses, para homenagear os grandes fundistas da época, o Paavo Nurmi, que ganhou 12 medalhas olímpicas, 9 de ouro, e o Hannes Kolehmainen, que ganhou 4 medalhas de ouro, fizeram 2 piras olímpicas. Uma dentro do estádio, perto da pista, que o Paavo Nurmi acendeu, e a outra pira olímpica foi nessa torre aqui, ó. Então, não foi o Johannes Kolehmainen que subiu a torre. Foram 4 jovens que fizeram o revezamento e deram a tocha para ele acender a pira. Viktor Tchukharin, da União Soviética, ginasta, conquistou 6 medalhas, 4 de ouro. Ele, para mim, em termos assim, de trajetória de vida, é o atleta que eu mais admiro em termos de Jogos Olímpicos. Ele ficou 4 anos num campo de concentração nazista, e quando ele retornou para a casa dele, ele estava tão magro, tão debilitado, que ele só foi reconhecido por uma mancha que ele tinha na cabeça. A mãe dele só o reconheceu por causa de uma mancha. E ele acabou se tornando o maior ginasta dos anos 50. 6 medalhas em Helsinki, 4 de ouro, 5 medalhas em Melbourne, 3 de ouro. Depois ele foi treinador da equipe soviética. Outro detalhe em relação a ele, quando eu era novinho, mexendo ali tinha 10 anos de idade, mexendo na revista Placar, tinha uma parte que falava de morte de atletas, né? Aí eu li lá, Viktor Tchukharin, 63 anos, faleceu. Aquilo não sei porquê, aquilo ficou na minha cabeça quando eu tinha essa idade. E depois fui conhecer, saber quem era o Viktor Tchukharin, com esse monte de medalha. Eu não tinha foto dele. Como que eu achei uma foto dele? Eu não gostava de sair de casa, aí já fica complicada a vida, né? Não tinha internet. Estava lá no apartamento, em casa, falei, ó, morava em Santos, tinha a livraria siciliana. Falei, deve ter algum livro para mim lá na Siciliana, de Jogos Olímpicos. Eu não tinha os resultados dos Jogos Olímpicos, ouro, prata e bronze. Eu tinha só o campeão, tudo bem precário. Isso em 1991. Aí peguei, fui lá, tinha lá os pocketbooks. Aí eu comecei a tirar da prateleira, fiz uma bagunça lá. Aí puxei um livrinho, Guinness Book Olympic Records. Só estatística. E todos os medalhistas olímpicos das provas atuais, né? As mais antigas não. Aí eu olhei, imaginava o Tchukharin um lourinho, né? Um ursinho. Não, era... Agora vocês estão vendo a foto dele, né? Mas era uma foto que ele estava na barra. Então, ele... Não sei qual é a conexão de vida dele que eu e o Tchukharin temos. Chama serendipidade. Você acompanhar algo que vai estabelecer que você... É que no caso você estava procurando algo assim, né? Você encontrou. Não, mas quando eu tinha 10 anos lá pegando a placar e olhando o que o Tchukharin faleceu... Então é serendipidade sim. Eu nem sabia quem era o Tchukharin. A Ana Maria Gonçalves escreveu o Defeito Corner. Ela também tem uma história parecida com a sua, porque ela estava puxando uma coisa e veio o nome de um combatente da Revolta dos Maleses. Depois, por acaso, ela estava procurando outra coisa. E depois veio de novo. Aí ela resolveu estudar a fundo e virou uma especialista aí na Revolta dos Maleses. No caso dela, é bem parecido. Serendipidade é o nome do fenômeno. Os países do bloco socialista, preocupados com o contato com os países do bloco capitalista, resolveram não ficar na Vila Olímpica. Eles ficaram em prédios destinados para eles, principalmente em Otaniene. Então, existia aqui o símbolo, né, CCCP, o escudo lá da União Soviética. Também colocaram fotos do Stalin, fotos dos líderes dos países socialistas da época. Só que a animosidade que se esperava, Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos vão se matar. Não, acabou não ocorrendo. Os norte-americanos e os soviéticos, essa foto aqui, ela retrata o caráter amistoso do jogo entre eles. Na primeira partida, os norte-americanos ganharam por 30 pontos. Aí na segunda partida, que foi a final,
e não havia limite de tempo para você ficar com a bola, os soviéticos ficaram rolando o jogo, segurando o jogo, aí perderam por 31-22. Foi uma forma de diminuir a surra. Retornando para os Jogos Olímpicos, a Alemanha e o Japão. A Alemanha conquistou 24 medalhas, só que foram 7 de prata e 17 de bronze, nenhuma de ouro. Aí tem aquela questão de classificar as medalhas pelo ouro. Os meus quadros de medalhas são pelo total. Porque eu acho que a classificação por medalha de ouro é muito distorcida. O Brasil, com uma medalha de ouro e 2 de bronze, ficou à frente da Alemanha, com 24 medalhas, 7 de prata e 17 de bronze. Quem tem melhor estrutura? Faz sentido. Né? Então, é muita dispersão. Lógico, vai acontecer de um ganhar 7 de bronze e o outro ganhar 5 de ouro. Mas é menos distorcido do que isso. E o Japão, também retornando ao mundo olímpico, conquistou apenas uma medalhinha de ouro, que foi com o Shohei Shishi na luta livre. Então, os dois ausentes ficaram com uma medalha de ouro nesses Jogos de 52. E como é que foi Estados Unidos e União Soviética? Os Estados Unidos conquistaram 76 medalhas, 40 de ouro, e os soviéticos 71, 22 de ouro. 1956, Melbourne, Austrália. Primeira vez os Jogos no Hemisfério Sul. Invasão da Hungria por tropas soviéticas. Movimentos por maior liberdade em relação movimento dos húngaros por maior liberdade em relação ao controle soviético. Invasão da Hungria por tropas soviéticas. Boicote dos Jogos Olímpicos. Espanha, Suíça, Holanda e Liechtenstein não comparecem aos Jogos, boicotam e protestam. Lá no Oriente Médio, invasão do Canal de Suez por tropas do Reino Unido, da França e de Israel, causando também o boicote do Camboja, do Iraque, do Egito e do Líbano. Nossa, e o que estão fazendo esses cavalos aí e essas amazonas e cavaleiros aí nessa foto, e essa bandeira da Suécia? As competições de hipismo, por causa das leis australianas de quarentena, foram realizadas em Estocolmo, na Suécia, em junho. E esses Jogos Olímpicos de Melbourne foram realizados em dezembro. Então houve essa diferença. No polo aquático, a rivalidade entre húngaros e soviéticos ocorreu no jogo. E atletas da Hungria e da União Soviética acabaram se atracando. Na ginástica feminina, Agnes Kellet e Larissa Latinina, Kellet da Hungria, Latinina da União Soviética, dominaram as competições de ginástica, cada uma com 4 medalhas de ouro, inclusive um empate nos exercícios de solo. Eu iria colocar a foto do solo, mas não tinha, não achei nenhum. E outra questão, a questão chinesa. A questão chinesa sempre me deu trabalho nos Jogos Olímpicos. Aí um dia eu peguei, fiz uma tabelinha, coloquei até no meu blog, falei, deixa eu exorcizar esse negócio da China. Por quê? É China continental, é Taiwan, depois é Formosa, então uma bagunça. Aí o que eu fiz? Fiz esse quadrinho, de 1952 a 48, a China competiu como China. Depois teve a Revolução Chinesa, 1952, a República Popular da China entrou para competir. Só que ela se afastou um pouco do movimento olímpico, porque começaram a aceitar a República da China. Os chineses continentais não querem a utilização do nome China na ilha lá de Taiwan. Eles não querem o nome China em Taiwan. Essa é a grande polêmica. 1956 e 76, a República da China, Taiwan continuou competindo. Só em nos anos 70, o que aconteceu? Porque aquela não pôde entrar, não pôde ingressar. Canadá e China reataram convivência entre eles, reataram os laços, vamos dizer assim. E principalmente o Trudeau queria, o Canadá na época, ele queria
incentivar o comércio com a China. E aí, ele falou, eles colocaram assim, os atletas de Formosa, Taiwan, isso aí não causa uma coisa, né? Os atletas de Formosa, Taiwan, só vão poder competir aqui nos Jogos se não adotarem o nome China. Os Estados Unidos ameaçaram até boicotar os Jogos, mas acabaram não boicotando. Isso aí é perto de 76, né? Aí eu estou pulando assim. Os chineses acabaram não sendo permitidos ingressarem na Austrália, aí eles retornaram para o país deles. Eles não competiram. A China depois retorna em 1980 e está até hoje. E o que fizeram com Formosa, Taiwan? O que fizeram? Eles competem com uma bandeira com símbolo olímpico com o nome de Taipei chinês. Esse é o nome de Taiwan, ou Formosa, nos Jogos Olímpicos. Taipei chinês. E aí, isso ficou. Outra questão, a questão da Alemanha. O que fizeram com a Alemanha? Está ali a Alemanha Oriental, está ali a Alemanha Ocidental, como que vai resolver isso? Não resolveram quando teve a divisão. Não sabiam o que fazer. O que fizeram? Uma equipe conjunta da Alemanha Oriental e com a Alemanha Ocidental, competiram juntas de 1956 até 1964. Agora um pouco de turismo. 1960, Roma. O que os italianos fizeram? Eles reservaram dias do calendário para os turistas poderem visitar a cidade. Os italianos também fizeram as competições em locais históricos, como a chegada aqui no Arco de Constantino, a chegada da maratona, Termas de Caracalla recebeu as competições de ginástica e a Basílica de Mackenzie recebeu as competições de luta. E também a África Negra conquistou a primeira medalha de ouro com a Bebe Bikila, vencendo a maratona e colocando a África, né, a África do Sul já tinha destaque nos Jogos Olímpicos, mas colocando realmente o continente africano nessa relação dos vencedores olímpicos. Correu descalço, quebrou o recorde mundial. Depois, em 1964, de tênis, de novo, venceu e quebrou o recorde mundial. Outra questão, Etiópia. Índias Ocidentais Britânicas. Notem lá, a República Árabe Unida, também em 1956, 1960. Barbados, Jamaica e Trinidade e Tobago competiram como Índias Ocidentais Britânicas. 1964, os Jogos vão para Tóquio, no Japão. Os japoneses querendo mostrar ao mundo que conseguiram se reconstruir depois da Segunda Guerra Mundial. Yoshinori Sakai, que nasceu no dia do bombardeio a Hiroshima, foi o encarregado de conduzir e acender a pílula olímpica. Ele representava o renascimento do Japão. Também, o Japão, um alto investimento em tecnologia, houve a criação do primeiro trem-bala. Ao mesmo tempo, a África do Sul, excluída do movimento olímpico por causa do movimento apartheid. 1968, é difícil, não? Meu Deus do céu. 1968, cidade do México, ano de vários movimentos estudantis do mundo, jovens querendo mais liberdade. Dias antes da abertura dos Jogos da cidade do México, lá na Praça das Três Culturas, os jovens estavam fazendo manifestação. O exército veio, pegou os jovens, massacrou. Falam de 150 a 500 mortos. 3 semanas, aliás, uma semana antes dos Jogos Olímpicos. Ficou conhecido como o massacre de Tlatelolco. Os jogos prosseguiram, os jogos se iniciaram. Primavera de Praga, também lá na Tchecoslováquia. Os tchecos querendo maior liberdade
em relação aos soviéticos. E na competição de ginástica, curiosamente, nos exercícios de solo, Vera Tiaslavska dividiu a medalha de ouro com Larissa Petri. Vera Tiaslavska foi uma das ginastas mais completas de todos os tempos. Nesses jogos, ela ganhou 4 medalhas de ouro e 2 de prata. E a medalha de ouro dela não era por equipe, era individual e batendo as soviéticas. Outra questão, surgem os primeiros campeões da Alemanha Ocidental. Ingrid Becker foi, ou seja, uma mulher, foi a primeira campeã da Alemanha Ocidental. E Christoph Rommel, marchador de 50 quilômetros, primeiro campeão da Alemanha Oriental. Nos Estados Unidos, havia toda aquela segregação e os negros estavam lutando por maior liberdade, por direitos civis. Os competidores da delegação norte-americana resolveram fazer um movimento do Black Power, clamando por mais direitos civis. Como era o movimento? Uma luva negra, uma luva preta, cabeça abaixada e meias pretas também no pé. Esse era o movimento. Esse australiano, bem, vamos falar mostrando depois. Esses dois atletas, ele foi o campeão dos 200 metros, Tommy Smith, e esse outro foi o medalhista de bronze, John Carlos. Foram expulsos dos jogos. Quando chegaram aos Estados Unidos, tiveram dificuldades para conseguir um emprego, e a esposa de um deles acabou até se suicidando. Peter Norman, medalhista de prata, vestiu um broche da causa dos americanos. Ele vestiu um broche e, quando retornou para a Austrália, também sofreu algumas, vamos dizer assim, reprimendas. Acabou encerrando a carreira esportiva dele até de forma precoce. Ele faleceu recentemente, ele faleceu recentemente, e na cerimônia, no funeral, o Tommy Smith e o John Carlos estiveram presentes e carregaram o caixão do Peter Norman. Coisa maravilhosa. Por outro lado, George Foreman carregou a bandeirinha lá nos Estados Unidos. E Henriqueta Basílio foi a primeira mulher a ascender a ironia. Vem mais fundo. O período difícil. Ô, professor, com relação à cidade do México, escolha, primeira cidade da América Latina. Isso. Foi também foi algo direcionado assim, de fora, para poder mundializar, assim, o objetivo é esse. Seria essas. A própria escolha do Brasil foi um dos motivos. O ele quer a universalização dos jogos. Porque às vezes você vê, pô, mas a cidade do México concorrendo com outros, né? Eu não lembro quem concorreu, mas o Brasil mesmo estava concorrendo com um país que tinha uma estrutura muito melhor. Mas o que eles querem fazer? Eles querem que os jogos se tornem universais. E a pessoa ficar só lá no hemisfério norte? O objetivo é esse. Mesmo assumindo alguns riscos. Só que tem que lembrar que a escolha ocorre 6, 7 anos antes, né? Nesse período, muita coisa muda. Então, o objetivo do COI é universalizar. Todo mundo ali participando. Tanto que eles fazem financiamento de equipes que existe um programa olímpico que financia atletas em más condições financeiras para poderem participar dos jogos. Então existe essa preocupação em tornar realmente universais. Por quê? Achou estranho o México? Não, como na sua fala no início, você trouxe a questão da América do Sul, TED, mais tardio, né, a inserção. O México ganhou 9 medalhas nesses jogos, 3 de ouro. E aí em 68, né, pegar a cidade do México
Porque se você pegar Roma, Tóquio, e depois Munique e tal, o México ali no meio, né, em termos de estrutura, em termos de... Mas foi... mas essa inserção também ela é demorada, porque demorou quase 50 anos para a Olimpíada voltar para a América Latina. Sim, Um porque país fora do norte global, assim, né? Porque a América Latina não incentiva, né? Quem que incentivava o esporte da América Latina? Eu tinha que trazer a Olimpíada para cá, para incentivar. Qual era o país que incentivava o esporte na América Latina? Vai, gente, responde. Cuba também tudo enfrentando ditadura. Cuba não era ditadura. Cuba. Era o único que tinha uma estrutura. Tanto que não ganhava nada. Cuba, depois que teve a mudança, em 64 ganhou lá uma medalha, depois em 68 ganhou 4 medalhas, nenhuma de ouro. Aí em 72 já ganhou 8 medalhas, 3 de ouro. Depois em 76, 13 medalhas, 6 de ouro. Aí em Moscou, 20 medalhas, 8 de ouro. Boicotou 84, boicotou 88. Chegou a Barcelona em 92, ganhou 31 medalhas, 14 de ouro, ficou em 5º lugar no quadro. Atrás de quem? Antiga União Soviética, que era a equipe unificada, Estados Unidos, Alemanha e China. Agora compara tamanho e riqueza. E vê quem ficou para trás de Cuba em 92. Itália, França, Austrália, Holanda. Né? O único que incentivava era Cuba. Bem, 1972, Munique. Poderiam ter sido os jogos mais fantásticos da história. O nível técnico dos atletas, os recordes, os resultados que foram obtidos. Mas 8 terroristas do grupo Setembro Negro, no dia 5 de setembro de 1972, invadiram a Vila Olímpica, entraram nos apartamentos dos israelenses. No primeiro momento, 2 atletas foram mortos e 9 foram feitos reféns. É até meio chocante você olhar essa foto aqui, ver esse atleta aqui, ó, e ver ele aqui ó, na foto como refém. Saber que foi morto. Tentaram resgatar os atletas, né, mas fracassou o plano. Os atiradores não conseguiram acertar os terroristas. Eles conseguiram entrar no helicóptero, mataram os reféns a bala e um dos outros helicópteros, no outro detonaram a granada. Então, todos acabaram morrendo. No final foram 13 pessoas mortas, 11 israelenses e 2 da guarda alemã. Aqui o estado que ficou o helicóptero. Então, curioso, né? Eu acho até curioso. Eu acho. Ah, tá. Opa. Eu acho curioso, 36 anos depois dos jogos terem sido na Alemanha, né? Que fez aquela campanha contra os judeus, né? Aquele movimento todo. 36 anos depois, na Alemanha, uma delegação israelense sendo vítima de um atentado terrorista. Aquela questão lá do movimento do Black Power também houve, não era pelo movimento, mas os 2 norte-americanos, medalhistas de ouro e prata na prova de 400 metros, durante a execução do hino dos Estados Unidos, em vez de se perfilarem, começaram a conversar, um olhando no outro, e o hino norte-americano sendo tocado. Os 2 foram expulsos da Vila Olímpica. Os Estados Unidos tinham 6 atletas para correr o revezamento 4x400. Um estava machucado. Os 2 foram expulsos e os Estados Unidos ficaram sem uma equipe de revezamento. Quando eu olhava os resultados olímpicos, eu olhava assim, Quênia campeão do revezamento 4x400 em 72. Eu falava, por quê? Mas cadê os Estados Unidos? Cadê os Estados Unidos? Aí você tem que ir lá na história para saber por que aquele resultado
foi vitória do Quênia e medalha para a Alemanha de mim. No basquetebol, também, o jogo os Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética venceu por 51-50. Foi um jogo polêmico, que foi reiniciado e voltado 3 vezes, por causa de questões de 3 segundos. O treinador soviético pediu tempo, foi lá para o tempo, mas ele percebeu que o cronômetro lá estava com segundos alterados. Ele teria pedido tempo antes. Aí voltaram para o jogo, os soviéticos tentaram jogar para a cesta, não deu certo, acabou o jogo, os americanos pularam, comemoraram, os soviéticos protestaram. Aí o presidente da Federação Internacional de Basquete falou, não, volta 3 segundos o cronômetro. Voltaram 3 segundos o cronômetro, voltaram 3 segundos. Curiosa a cena é que os soviéticos tinham ensaiado isso, Ivan Edeshev fazia um lançamento longo para o Alexander Belov embaixo da cesta. E, pouco momento antes desse reinício da bola, um atleta norte-americano vem na frente dele, mas depois ele desiste. Ele sai e vai marcar o outro, porque antes, quando ensaiaram a jogada, um deles, né, passou para o que estava do lado e o do lado tentou de longe. Então esse americano que estava para bloquear essa primeira lançada, ele falou, não, acho que vai passar para o outro. Ele foi lá. Aí o Edeshev lançou, o Alexander Belov pulou no meio de 2 norte-americanos, um deles caiu para trás e o outro foi para o lado. Ficou na frente da cesta, com 2 segundos para pegar e pôr a bola dele. Ele acertou, fez 51-50. Esse jogo, os Estados Unidos tinham 50 vitórias no basquetebol. Estavam com 50 vitórias desde a entrada da União Soviética. 50 ou 49. Ia completar 50. E perderam o jogo em que completariam 50 vitórias, com 50 pontos, perdendo por 1 ponto, 51-50, para a União Soviética. Uma medalha que garantiu à União Soviética chegar a 50 medalhas de ouro. E nesse ano, os soviéticos estavam comemorando 50 anos da criação da União Soviética. Quando eu percebi isso? Lendo lá um livrinho soviético, russo, né? Estava lendo lá e falou, um ano da comemoração dos 50. Porque na nossa imprensa ocidental, isso ninguém fala nada, ninguém comenta. Eu olhei e falei, pô, verdade, estava completando 50 anos. Então foi 195 provas e os soviéticos ficaram com 50 de ouro. Alexandre, só para avisar do tempo, faltam 16 minutos só para não ficar inacabado. Tá bom, então vamos lá. 1976, Montreal, Pierre Trudeau, fazendo acordos com os países socialistas, justamente para poder ter mais comércio. Os chineses de Taiwan que não puderam ingressar no Canadá, a não ser que aceitassem competir como não China, eles se recusaram e retornaram. Houve um boicote dos países africanos. Por quê? Porque a África do Sul tinha sido banida do movimento olímpico por causa da política do apartheid. Uma equipe de rugby da Nova Zelândia foi jogar lá na África do Sul e os países africanos ficaram furiosos e queriam a exclusão da Nova Zelândia da Olimpíada de 76. Como não houve exclusão, os atletas africanos acabaram se retirando dos jogos. Alguns atletas já haviam competido, outros não. Resultado, era para prejudicar a Nova Zelândia. John Waker venceu a prova dos 1.500 metros, em que teria como principais adversários o queniano Mike Boyd e o tanzaniano Gilbert Bain. Ou seja, acabou beneficiando quem eles queriam prejudicar, a Nova Zelândia. 1980, Moscou, União Soviética, Jimmy Carter
soviéticos invadiram o Afeganistão, aqui os Mujahidins, o grupo rebelde Mujahidin, e as tropas soviéticas entrando no Afeganistão. Jimmy Carter falou, ou os soviéticos saem do Afeganistão, ou então os Estados Unidos não irão disputar os jogos em Moscou. Detalhe, o Jimmy Carter falou isso quando a União Soviética estava competindo na Olimpíada de Inverno lá nos Estados Unidos, em Lake Placid. Cerimônia de abertura dos soviéticos foi um espetáculo, só que os países, teve país que decidiu, vai boicotar, não vai? O país pegou e falou, ó, a federação de cada esporte decide, se vai ou não vai. Aí as federações dos esportes mais aristocráticos, mais conservador, decidiu não comparecer. E a dos outros, né, remo, atletismo, natação, resolveu participar. E qual foi a solução para não ter os símbolos nos jogos? Utilizaram a bandeira olímpica desses países. 1984, Los Angeles, Estados Unidos, utilizaram a mesma estrutura lá de 1932 para diminuir o gasto. Inovações, né? Lembra do aparelhinho aí voando? E muito financiamento privado. Foi uma Olimpíada totalmente realizada com recursos privados. Inclusive, a Fujifilm conseguiu entrar no mercado norte-americano porque a Kodak se recusou a pagar o que foi pedido. Retorno da China, Xu Haifeng conquistou a medalha de ouro na pistola livre, primeira medalha de ouro na história olímpica da China. Boicote dos países socialistas, esse aqui é o Yuri Andropov, que acabou falecendo. Havia uma possibilidade da União Soviética participar, só que ele acabou falecendo. Konstantin Chernenko assumiu, e também os norte-americanos dificultavam o ingresso dos soviéticos lá para fazer aquelas vistorias, fazer reconhecimento. Então os soviéticos optaram pelo boicote e realizaram eles uma Olimpíada particular, a Druzhba, em 1984. Realização das jogos alternativos. Como que foi essa Olimpíada? Foi lá na União Soviética? Não. O boxe foi em Cuba, atletismo na Tchecoslováquia, natação lá na Alemanha Oriental. Cada país pegou levantamento de peso na Bulgária, cada país pegou uma organização. 1988, Seul, Chun Do-hwan, que foi quem assumiu o governo da Coreia do Sul de 1980 a 1989, objetivava ter um crescimento econômico e planejou utilizar os Jogos Olímpicos para ter esse crescimento. Aí fala do milagre do rio Han, que é o rio que atravessa lá Seul, e a partir dos Jogos de 88, ó, o crescimento econômico da Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte aumentou de forma exponencial. O boicote de Cuba, Coreia do Norte e Etiópia. Cuba e Coreia do Norte queriam dividir a organização dos Jogos, mas os sul-coreanos não aceitaram. Retornaram para os Jogos União Soviética, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia. Última participação olímpica de verão de União Soviética e Alemanha Oriental. União Soviética 132 medalhas, 55 de ouro. Alemanha Oriental 102 medalhas, 37 de ouro. Estados Unidos 94 medalhas, 36 de ouro. Mikhail Gorbachev, também o que permitiu a União Soviética retornar assim, com uma certa liberdade. A Glasnost, que significava transparência, e a Perestroika, que era a reestruturação dos soviéticos. Inclusive, eu tenho muito russo, amigo ucraniano, lá no Facebook. Quando o Gorbachev faleceu, meu Deus do céu, os comentários. A outra situação, quando foi acender a pira olímpica, os pombos, eles pousaram. E quem estava com a tocha para acender, acabou colocando fogo, fritou os pombos, e desde então não foi mais utilizado o pombo nas cerimônias de abertura. Em Barcelona até fizeram, mas foi no começo, bem antes de acender a pira. Ben Johnson venceu a prova dos 100 metros, 9,79, mas depois estava dopado. Foi um grande escândalo na época, e com isso o antidoping passou a fazer parte, a chamar mais atenção dentro dos Jogos Olímpicos. 1992, Barcelona, unificação da Alemanha, Alemanha Oriental e Ocidental se juntando, fim da União Soviética, acabou a União Soviética. As repúblicas do Báltico, Letônia, Estônia e Lituânia competiram separados.
de forma autônoma, enquanto que os outros países que compunham a União Soviética precisaram competir com uma equipe unificada. Na Iugoslávia, aquela confusão toda para divisão de território, e os iugoslavos puderam competir apenas como atletas independentes, não podiam competir em esporte coletivo. E o ingresso dos profissionais norte-americanos no basquete. 1996, Atlanta, todos esses países da antiga União Soviética competindo de forma autônoma. Lá nos Estados Unidos houve um atentado que acabou vitimando 2 pessoas. Uma foi o projeto que acertou e a outra foi o susto da explosão da bomba nesse local aqui, tipo num restaurante. Tchecoslováquia dividida, a República Tcheca e Eslováquia. E lá em Atlanta fizeram a cidade da Coca-Cola. Então fizeram uma cidade própria lá, com todo o merchandising, né, toda a propaganda da Coca-Cola. E os dormitórios das universidades, tudo que foi construído em termos de Vila Olímpica, acabou sendo depois utilizada para abrigar estudantes. Estados Unidos, 101 medalhas, 44 de ouro. A partir daqui, nenhum país mais conquistou mais medalhas que os Estados Unidos numa edição olímpica de verão. Medalha de ouro, sim, em 2008 a China. 2000 Austrália, a China concorria para ganhar a série dos jogos. A Human Rights Watch fez uma campanha contra os chineses. Sydney ganhou 45 a 43. A questão aborígene também levada em conta lá na Austrália, e homenagearam a Kate Freeman, que venceu a prova em 400 metros, para ascender a pira olímpica. Também, em 1999, criada a Agência Mundial Antidoping, e o Afeganistão foi excluído dos jogos, não pôde participar, por causa da discriminação em relação às mulheres e também por não facilitar a prática esportiva. 2004, Atenas, olha o revezamento da tocha olímpica mundial, lembra? Passou aqui no Brasil, foi aquela festa toda, rodou o mundo inteiro. Sedes em locais históricos. O estádio Panathinaikos recebeu ao final da prova da maratona, e lá em Olímpia foi organizada a competição de arremesso de peso. Houve a primeira transmissão online, apesar do custo financeiro, ficou uma rede ferroviária moderna e também construção do novo aeroporto lá em Atenas. Só que a evolução da dívida grega, depois dos jogos, foi maior. Mas, né, aí vai depender de como foi gerido esse recurso. Beijing, China, preocupações da Anistia Internacional. O tema dos jogos de 2008 era um mundo, um sonho. Aí os próprios tibetanos colocaram Tibete livre. Então, acabou roubando assim, o lema desses jogos. Manifestações, a China tentou fazer o que a Atenas fez. A tocha olímpica passar pelo mundo inteiro. O que aconteceu? Manifestações no Canadá, manifestações nos Estados Unidos, manifestações na França. Acabaram apagando a tocha olímpica, que ser apagada. E com isso, o Comitê Olímpico Internacional decidiu que, depois de Beijing, a tocha olímpica vai sair da Grécia e vai para o país que vai sediar o Olímpico. Não vai ficar mais rodando pelo mundo. Modernidade da arquitetura chinesa, o Ninho do Pássaro e o Cubo d'Água, as duas construções mais conhecidas. E a China conquistando 100 medalhas, Estados Unidos 112, 48 de ouro para a China, 36 para os Estados Unidos. China batendo em ouro. Londres, 2012, terceira vez que Londres cedia os Jogos Olímpicos, primeiro país a sediar, primeira cidade a sediar os Jogos em 3 ocasiões, 1908, 48 e 2012. Quando eu participei do Fórum de História Internacional, lá no Rio de Janeiro, 2012, teve uma húngara que fez um trabalho sobre isso. Que primeiro era quando era reinado, né, da Hungria. Primeira participação lá em Londres. Depois, em 48, sobre o comunismo. E depois, em 2012, sobre o capitalismo. Então, eu achei bem legal essa dinâmica da Hungria que apresentou o trabalho sobre isso.
Sustentabilidade foi um tema recorrente. Os britânicos fizeram a região ali bastante arborizada. As arquibancadas ficaram vazias em algumas provas, porque houve um erro. O que aconteceu? Venderam ingresso para as empresas que tinham direito de patrocinador de comprar, só que aí as empresas repassavam para o turista, e tem turista que quer ir na cidade só para conhecer a cidade, não quer ir na competição. Aí eles não iam para a competição e ficavam rodando pela cidade. Nos panos. Tem gente que tem grana para jogar fora, né? Igualdade entre homens e mulheres, ingresso do boxe masculino, e Sara Tar, corredora de 800 metros, a primeira mulher da Arábia Saudita a participar dos Jogos Olímpicos. Fez os 800 metros em 2 minutos e 40 minutos. A marca feminina é 1 minuto e 55, 1 54, 1,56, né? 2 minutos o padrão. Rio de Janeiro. Instabilidade política, a queda da Dilma Rousseff, entrou Michel Temer, preocupação com a Baía de Guanabara, se bem, criticaram tanto o Brasil quanto a Baía de Guanabara, e o Rio Sena. O Rio Sena lá, então. Saindo até... Deixa eu ficar até. Instabilidade política, Baía de Guanabara, uma preocupação, epidemia do Zika vírus. Aqui eu deixei um espaço para eu pôr a foto da Hope Solo. A Hope Solo era a goleira da seleção norte-americana de futebol. E ela começou a falar, fazer gracinha, fazer vídeo, falando, olha, para ir para o Brasil não esquece disso aqui, que é o repelente. Não esqueça disso aqui, não esqueça disso aqui. Aí quando os Estados Unidos jogaram, a torcida brasileira vaiava, e os Estados Unidos acabaram eliminados, nem pegaram. E eram favoritos. TV, a TV antiga, rivalizando com o formato digital. Delegação de refugiados, primeira vez na história que fizeram uma delegação própria mesmo para refugiados, porque antes havia o atleta refugiado, mas ele não tinha um comitê para representá-lo. Aí, para participar, tem que ter um comitê. Ele ficava sem representação. Então, o próprio COI resolveu essa questão, criando esse comitê dos refugiados. Exclusão russa, por causa das questões de doping, mas a exclusão aqui não foi da Rússia dos jogos. Foi exclusão no atletismo e no levantamento de peso. A Rússia competiu normalmente, ganhou suas medalhas, teve hino, teve bandeira, tudo direitinho. E Kosovo, participando pela primeira vez, conquistou a medalha de ouro no judô, uma linda que é o Mendes, conquistou a medalha de ouro no judô, participando na primeira Olimpíada Independente e conquistando a primeira medalha de ouro. 2020, Tóquio, o coronavírus entra em ação, adia os Jogos Olímpicos, primeira vez que acontece isso. Reciclagem, os organizadores de Tóquio fizeram as medalhas utilizando material reciclado de telefone celular. Vacinação foi só em dezembro de 2020, ou seja, 2020 não tinha como realizar os Jogos. Arenas em 2021 realizados os Jogos, arenas vazias, e a Rússia competindo nos Jogos com o Comitê Olímpico Russo, aqui conquistando a medalha de ouro na ginástica artística feminina por equipes. E finalmente, 2024, Paris, igualdade, pretenderam a igualdade do número de atletas entre homens e mulheres nesses Jogos. Eu preciso até dar uma checagem, fazer uma checada para ver se realmente houve essa igualdade. Confronto, 2 confrontos no mundo: Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas. No confronto Ucrânia e Rússia, a Rússia, expelida dos Jogos, só poderia participar sem os seus símbolos e com atletas que não tivessem vínculo militar. Agora me diz, como que você vai ter um atleta sem vínculo militar? No Brasil, para financiar as equipes, para o atleta ter recurso, eles se filiam ao exército. Foi uma solução que se achou para patrocinar os atletas. E enquanto isso, Israel participou, mesmo lá. Né? Acabando tudo. Fala você, eu fico quieto. Matando tudo. Pode falar. A medalha olímpica foi criada, colocaram também metal da Torre Eiffel na medalha olímpica.
Ou seja, a medalha olímpica acabou virando, além de já ser uma relíquia por ela mesma, né, e o desfile de abertura, que eu não gosto, do qual eu não gostei, o negócio dos barquinhos, indo lá para a delegação, achei, não gostei. E houve aquela polêmica, né, da cerimônia, que teriam retratado lá a Santa Ceia, mas aí dizem que não, que foi uma dança do Dionísio, que era o deus da festividade. Então, houve uma polêmica em relação a isso. E houve um primeiro empate em medalhas de ouro. A China com 40 medalhas de ouro e os Estados Unidos também 40 medalhas de ouro. Só que no total, Estados Unidos 126, China 91. Então, quem ganhou essa? Para mim, Estados Unidos. Muito obrigado. Aqui a minha comunidade no Facebook, Olympic Books, Livros Olímpicos. O meu canal no YouTube, porque Projeto Bendito. BEM, Biblioteca Esportiva Mundial. JIP, Jogos Esportivos Permanentes. E o meu blog que na época da Olimpíada tiraram do ar. E algum. E pronto, contato. Eu prefiro usar esse e-mail para contato de pesquisa do que usar o. Nossa, o Edu. Esse comunista merece, né? Viu? Foi aquela União Soviética. Sim. Não, se eu fosse apaixonado pela Coreia, eu ia falar assim, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Coreia do Sul é bem mais forte que a Coreia do Norte no esporte. Eu não ia ser Coreia do Norte. Só porque você é comunista. Agora, a União Soviética foi demais. A União Soviética está questionando. A União Soviética foi aquela coisa. Poxa, vocês de cor lá, as 478 medalhas de ouro. Vai, pá. Nossa. Encontrei um cara da Geórgia uma vez aqui em Jundiaí. O que ele está fazendo em Jundiaí? Ele veio para o evento, né? Não, ele estava treinando goleiro, ele era treinador de goleiro. E ele conhecia o esporte, sabe? Lá da União Soviética. Nossa, ficamos 3 horas conversando. Imagina, né? Virou uma coisa. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Última reunião do ano. Hoje eu fui dormir 4h15 da manhã. Aí acordei 7 horas. 7h01 eu estava acordado. Consegui sonhar, olha que coisa. Muito bom. Tem missão na mão. Tchau, Wesley. Não, eu tá com elas já. O link do... legal. Eu sou ruim de marketing. Tchau. Terminamos com o professor. Gente da gente. A gente sabe. Ficou bonitinho, né? E eu preparei, porque história eu estou envolvido. Arte. Tchau. E ela colega de sala lá na aula. Eu não bebo, como eu bebo? Então, né? Você nem bebe, né? Eu não bebo, como eu bebo tudo isso? Então, mas tá ótimo. Será que gravou? Aí, um pecado, Tô tirando umas fotos ruins.